pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar um pouquinho sobre devolutiva. Bom, meu nome é João, sou consultor aqui na Arquitetura Humana e a ideia hoje é bater um papo com vocês para dar algumas dicas aí de como conduzir uma boa devolutiva, tá? Bom, quando vamos falar de devolutiva, precisamos antes, falar de alguns pontos importantes para uma boa devolutiva. A primeira questão dela é saber que é um momento pessoal e muito importante. Então, quando nós temos dentro de nós essa importância da devolutiva, a gente começa a trazer alguns pontos que a gente vai falar aqui hoje. Inclusive, estudar um pouquinho mais, fazer uma leitura do perfil com antecedência. Então, a gente começa a trazer essa importância para dentro da nossa devolutiva. Outro ponto que a gente precisa falar é sobre o cuidado e atenção, inclusive respeito e a confidencialidade dessa devolutiva. Eu sempre falo para os meus alunos que não é tão legal você trazer muita gente para dar uma devolutiva para uma pessoa, quando é algo mais particular, tá? A não ser que você esteja fazendo uma devolutiva em grupo. Mas quando você faz uma devolutiva individual, é legal você marcar um tempo ali, agendar uma sala, seja uma sala física, um ambiente virtual com a pessoa, com um tempo, com antecedência, para ela também se preparar para aquela devolutiva e ela também sentir essa importância da devolutiva e do autoconhecimento que você vai estar ali realizando junto com ela. Bom, mais um ponto importante é entender o que o PI avalia. E é bem legal a gente falar sobre isso no começo da devolutiva também, tá? Então, o PI, quem lembra lá dos treinamentos, das aulas, o PI ele vai focar nos impulsos comportamentais. Então, quem lembra da metodologia, Então, todas as pessoas vão ter impulsos comportamentais, que geram necessidades, que vão gerar os comportamentos. O PI, ele vai medir esses impulsos comportamentais para a gente conseguir prever os comportamentos, tá? As necessidades e comportamentos. Legal? Bom, no entanto, uma pessoa não é só os impulsos comportamentais. Então a gente precisa lembrar que as pessoas elas são complexas e compostas de outros pilares. Quais são esses outros pilares? A sua inteligência, tá? A gente vai ter a parte do cognitivo, que a gente pode avaliar, inclusive, pela avaliação cognitiva dentro da plataforma, tá? Nós vamos ter também os valores, então as crenças e princípios da pessoa, o conhecimento, o que ela sabe, o que ela aprendeu, essa bagagem dela, de experiências também, de vivências e a maturidade também. Então tem outros pilares que vão compor aí essa persona, inclusive os impulsos comportamentais. Então quando você vai fazer a devolutiva é legal você explicar um pouquinho sobre isso também e falar que hoje o momento é a gente falar dos impulsos comportamentais, que eu costumo dizer que é o pontapé inicial dos comportamentos de qualquer pessoa. Depois de falar desses pontos importantes, então a gente vai para a parte da condução aí da conversa, Primeiro ponto, leitura de ambiente. Quando você vai fazer uma devolutiva, você precisa de estar atento ao ambiente. Por quê? Pode acontecer alguns sinais de desconforto ali da pessoa e a gente não conseguir dar continuidade na devolutiva. Então, o melhor a se fazer nesse momento seria dar uma pausa ali, tá? Ou dar uma pausa mesmo, ou reagendar aquela devolutiva para um momento mais calmo, onde a pessoa esteja mais tranquila. Até porque essa devolutiva a gente está falando de autoconhecimento, a pessoa não está no momento ali junto com você, não tem por que a gente continuar. Então a leitura de ambiente é muito importante, tá? Bom, ainda durante toda essa condução aí da devolutiva, a gente sempre começa então se apresentando e pedindo para a pessoa também se apresentar. Esse ponto para mim é muito importante, porque no momento que você se apresenta, eu sempre gosto de trazer algum ponto mais pessoal, um ponto mais íntimo para a pessoa também se abrir. É o momento que você tem de conexão com essa pessoa. Então vamos ver alguns perfis aí, tem perfil, por exemplo, que tem o alto C com baixo B, que vai ser um perfil que vai demorar um pouco mais para se conectar, então você tem que trazer mais insumos ali, gastar um pouco mais de tempo para você conseguir se conectar com a pessoa. Isso é muito importante no decorrer da devolutiva, para a gente conseguir trazer a pessoa para mais perto, para a gente deixar a pessoa à vontade ali de poder dar algum exemplo, de trazer situações também da vida dela. Então isso é muito importante. Então eu sempre me apresento, falo sobre alguma curiosidade da minha vida e peço para a pessoa se apresentar e contar alguma curiosidade. Inclusive você pode usar essa curiosidade para trazer os exemplos mais próximo dessa pessoa. É sempre legal usar frases também durante a devolutiva, quando formos falar sobre as características da pessoa, falar frases como pessoas com esse perfil, ela parecido com o seu, tendem a ter tal atitude, tendem a agir de tal maneira. Isso é muito importante pra gente, porque a gente quebra aquele paradigma de que a pessoa é assim, pronto, acabou, porque o PI falou e pronto, e é isso. Não, estamos falando de uma pesquisa comportamental. Então a gente abre ali as portas para a pessoa se sentir mais à vontade também.
tá? Outro ponto muito importante durante a condução é falarmos sobre os pontos fortes, os pontos positivos ali primeiro. Então, as qualidades do perfil da pessoa, as qualidades da pessoa, a gente sempre começa falando por elas, para a pessoa também se sentir à vontade e em seguida a gente conseguir falar dos pontos de desenvolvimento. Até porque a ideia é não só falar desses pontos positivos, mas poder trabalhar alguns pontos ali com essa pessoa, tá bom? Na parte do desenvolvimento que a gente ainda vai falar também um pouquinho. Sempre é legal a gente começar pelas ênfases de maior intensidade. Quem lembra lá das aulas, né? ênfases de maior intensidade, cruza a norma e mais afastadas umas da outra. Então, geralmente, as ênfases estão do lado mais baixo e do lado mais alto. Cruzo elas, eu vou falar sobre essas características primeiro. Depois eu posso pegar alguns fatores que estão mais situacionais, um fator que está mais isolado, e aí eu vou falando um pouquinho sobre essas características. Eu sempre recomendo, antes de entrar na devolutiva, principalmente se você ainda está começando, está um pouco inseguro, anota as características no papel. Não tem problema você fazer suas anotações, tá? Então anota lá quais são as ênfases mais importantes, quais são as amplitudes. Então coloque em ordem da mais importante, coloque quais são as características. Isso vai te ajudar, inclusive, às vezes a pessoa não se encontra em algum exemplo que você citou ali no momento. E aí você pergunta por quê e pede para ela dar um exemplo. E ela vai dar um exemplo de uma situação e você pode identificar qual o impulso que está levando ela a ter aquele comportamento, tá? Então é muito mais fácil de visualizar quando você tem suas anotações. Então, como eu disse, né, sobre essas frases, trazer a pessoa para mais perto, sempre tenta intercalar, então, aí, né, as características com alguns exemplos, algumas frases dessas. Então, ou até perguntar para a pessoa, deixar ela trazer os exemplos. Então, como você se sente quando tem que conhecer pessoas novas? Quando você está numa festa que você não conhece ninguém, como que você vai agir? Então, faz algum tipo de perguntas. Ou você gosta quando você tem que fazer uma apresentação em público? Então você começa a perceber ali o alto B, o baixo B. Como você é conhecendo pessoas novas, como eu disse, o alto C vai ter um baixo B, vai demorar um pouco mais para criar conexões, então ele vai ficar mais na dele, esperar alguém que ele conhece chegar. O alto B com baixo C já vai conhecendo todo mundo, vai conversando com qualquer um, faz amizade na fila do mercado. Então eu consigo trazer exemplos de acordo com o perfil, tá? E utilize esses exemplos, tá? Cada vez que você for avançando ali, para poder trazer a realidade ali do que você está passando, das características, para ficar mais fácil da pessoa entender, tá bom? Bom, para dar um exemplo aqui, tá? Eu trouxe um perfil para vocês, então dar um exemplo de como que a gente poderia trazer essas situações. Já citei algumas aqui, né? Inclusive falei uma já do meu exemplo, mas tem aqui um perfil que vocês vão ver aqui na tela no cantinho, tá? Primeira coisa que a gente vê no perfil, primeira coisa que todo mundo vê é o selo. Então eu sempre começo com ele, falo qual é o selo da pessoa e leio essa frase que tá aqui, tá? Então, esse é um selo de colaborador e a frase que vai descrever é: um colaborador é um membro da equipe amigável, compreensivo, receptivo e paciente. E já pergunto para a pessoa se ela se enxerga dessa forma. Então a pessoa vai falar que sim, às vezes, mais ou menos, você vai perguntar por quê, ela já vai trazer algum exemplo, alguma questão ali, e aí você consegue ir se aprofundando, então, a partir de agora, nas características do self da pessoa. Então, quando a gente fala de self, é quem a pessoa é. Quando a gente fala de conceito de self, é a percepção dela do ambiente, tá? Então, a gente começa sempre pelo self. Então, aqui, quando a gente olha esse perfil do self, primeira característica que a gente vê mais importante nesse perfil é o alto C com baixo A. Bom, o que significa esse alto C com baixo A? A gente fala que a ação da pessoa é reativa. Ou seja, é uma pessoa que ela espera um pouco mais para agir, ela gosta de pensar um pouco mais antes de agir, de realizar a tarefa ali, de ter a ação, né? Uma pessoa que ela vai demorar um pouco mais para se conectar também, por conta do alto C, maior que B no caso, apesar do B dela estar mais perto da norma, quando ela precisa, ela consegue desenrolar ali, conversar um pouquinho mais. Ela gosta também um pouquinho dessa interação, porque o B dela ainda está levemente aí pro lado direito da norma. É uma pessoa muito harmoniosa, então a gente pode falar das características do baixo A também dela, pode falar das características do alto C com baixo D, do alto B com baixo D, então do alto B e baixo D, do alto B e baixo A também, uma pessoa mais orientada aos outros, né, às outras pessoas aí, um pouco mais sociável, apesar de demorar um pouco mais para se conectar em algumas situações, é uma pessoa mais orientada aí socialmente. Então, eu consigo pegar esses elementos e começar a descrever ali a pessoa, trazer exemplos, perguntar, como eu disse, como ela se sente quando vai numa festa que ela não conhece ninguém, se ela gosta de ir numa festa que ela não conhece ninguém, se ela gosta de trabalhar com pessoas novas, ou ela prefere trabalhar com aquelas pessoas que ela já conhece o trabalho delas. Inclusive, uma pessoa de alto C, ele vai preferir isso, ele vai ter um pouco mais de rotina também, provavelmente. Então, eu posso trazer esses exemplos aí e perguntando para a pessoa se faz sentido. Então, sempre vai perguntando: você concorda? Faz sentido? Você se enxerga assim?
Você tem algum exemplo de um momento que você agiu dessa forma? Então vai perguntando para a pessoa, para ela mesma trazer exemplos, para você fazer uma devolutiva mais pessoal ali com ela. Para finalizar, a gente pode falar também de estilos de gerenciamento da pessoa. Então, depois de falar dessas características, né, dos comportamentos ali, a gente fala dos pontos positivos, aí fala dos pontos de atenção. Então, uma pessoa que às vezes pode demorar um pouco para tomar uma decisão, igual a gente viu nesse exemplo. Aí depois de falar sobre isso, nós podemos falar então sobre estilo de gerenciamento. Isso ajuda a pessoa a entender como ela gosta de ser gerenciada e, inclusive, utilizar isso para gestão também, se for um cargo ali de gestão que você está dando essa devolutiva, tá? Então, a gente pode explorar aí o estilo de gerenciamento. Lá no material de vocês, lembra, tem uma coluna lá de necessidades motivadoras, então você pode utilizar aquela tabela para entender como a pessoa gosta de ser gerenciada, como a pessoa é motivada também. Bom, eu falei muito sobre as aulas, né, sobre o analista aí, quem já é analista PI, mas todas essas informações a gente tem também dentro do relatório do PI. Então lá no relatório eu vou ter inclusive estilo de vendas da pessoa, que eu posso selecionar ali, vou ter estratégia de gerenciamento lá dentro desse relatório. Então todas essas estratégias, esses estilos, eu vou ter ali um resumo comportamental, os pontos mais fortes, pontos de desenvolvimento. Inclusive tem alguns relatórios como o desenvolvimento individual ali, o guia de desenvolvimento individual, que eu posso utilizar para me auxiliar no desenvolvimento. Então a gente vai falar agora um pouquinho sobre essa parte de desenvolvimento, vai falar um pouquinho sobre Job Target, e a gente pode utilizar esses relatórios que já vêm pra gente prontos ali dentro da plataforma, tá? Bom, durante toda essa devolutiva, é legal a gente entender alguns pontos sobre as aplicações da ferramenta. Então, primeiro ponto que é importante a gente deixar claro ali para o candidato. Nós não somos o padrão, tá? Então, existem perfis diferentes e perfis que vão se adequar ali para cada posição, para cada cadeira. Nossos impulsos, eles geram sempre comportamentos evidentes, tá? E quando a gente conhece quais são esses comportamentos, a gente aumenta a nossa tolerância e compreensão a pessoas diferentes. Falando já dessa adequação aí de perfis para cada função, a gente pode utilizar a parte de desenvolvimento também. Então você pode estar fazendo uma devolutiva para algum interno que está chegando para uma posição ali de gestão ou para uma mudando de carreira e você quer fazer um acompanhamento mais próximo ali dele e você tem um Job Target. O Job Target é uma ferramenta que vai avaliar as características comportamentais requeridas para uma função. Então eu consigo realizar ali uma avaliação de Job Target, onde eu vou identificar quais são as características comportamentais para aquela função. E como que isso pode me ajudar no desenvolvimento, João? Bom, vamos lá. Quando eu comparo o perfil com o Job Target, então vocês vão ver aqui um comparativo. Então, o Job Target traz essas colunas aqui de acordo com cada um dos fatores, certo? Laranjinha. E eu consigo plotar aqui o perfil de um colaborador. Então, eu plotei aqui o perfil de um colaborador e um Job Target. Bom, ao comparar esse perfil aí com o Job Target, a gente pode identificar quais são os principais pontos de desenvolvimento. Então, por exemplo, aqui nesse cargo eu preciso de uma pessoa que tenha a formalidade mais alta ali do que a dominância, por exemplo. Então, é um perfil mais especialista e eu tenho uma pessoa mais generalista. Então, como que eu posso trabalhar com essa pessoa? Primeiro ponto, subir mais o D dela, a formalidade dela, ficar mais minuciosa ali nos detalhes, né? Mais atenta, entender mais ali as atividades. Então, uma pessoa mais harmônica, uma pessoa mais cooperativa, talvez também, eu precisaria aqui para esse perfil. Então, como que o PI ele pode me ajudar a identificar esses pontos de desenvolvimento? Bom, para cá nós temos mais dois relatórios que eu acho bem legal. Um deles eu já falei que é o guia de desenvolvimento individual. Então, se eu tenho que subir o meu D, eu vou lá nos pontos de desenvolvimento do meu baixo D e vou ter algumas dicas de coaching ali que ele vai trazer algumas ideias para eu poder desenvolver um plano de ação. E eu tenho também o guia de coaching, tá? O guia de coaching, eu preciso ter o Job Target para gerar esse relatório. E ele vai ser um recurso aí principalmente para os líderes, tá? Que vai oferecer orientações sobre como apoiar o desenvolvimento desse colaborador. Então, por exemplo, aqui na tela vai ter algumas frases aí para vocês sobre a questão da formalidade. Então, eu vou perguntar para a pessoa, ou como líder ali, né, como você pode demonstrar ali a capacidade de ser mais minucioso no seu trabalho. Então, a pessoa vai trazer ideias e vai desenvolver um plano em cima disso. Como seria agir de forma mais estruturada e disciplinada no seu papel? Então, a pessoa pode ter um certo desconforto, mas como que ela poderia fazer para minimizar esse desconforto? Então, eu começo a desenvolver um plano de ação junto com ela. E aqui um ponto bem importante, é legal a pessoa ser envolvida nesse plano de ação. Não eu como líder ou como RH escrever o plano de ação e entregar para a pessoa, porque ela não se sente dona daquele plano. Então é legal a pessoa desenhar esse plano de ação para ela se sentir parte desse desenvolvimento, tá bom? Então,
para o sucesso de tudo isso, a gente sempre tem que lembrar que é importante olhar o self, tá? Então, para desenvolvimento, nós temos que olhar o self. Mas, João, o self não muda, então a pessoa nunca vai desenvolver? Bom, e aí quando a gente faz esse trabalho de desenvolvimento, a gente vai olhar para o conceito de self. Então, o conceito de self dela tá se adequando para os movimentos que nós esperamos dela? Aí sim, a gente vai olhar o conceito de self, tá? E pensando nisso já, voltando aí para o conceito de self, falando sobre devolutiva ainda, eu posso falar para a pessoa também sobre as mudanças do perfil dela. Aí eu vou analisar o self em comparação com o conceito de self. Então, vou identificar, poxa, você, provavelmente no seu trabalho, você está identificando que você precisa ser um pouco mais dominante, mais decisivo, mais direto, tomar decisões mais rápidas. Então, eu vou analisar ali as mudanças de comportamento. Então, se eu subo A, eu vou ser mais incisivo, mais direto, mais assertivo. Se eu subo o meu D, eu vou ser mais formal, mais detalhista, minucioso, estruturado. Então, eu vou identificar de acordo com as movimentações que eu faço no meu perfil. Bom, e para finalizar então essa devolutiva, sempre agradeço ali a participação da pessoa, se deixa à disposição para tirar novas dúvidas, futuras dúvidas, então ela poder te chamar, se ela leu o relatório ali e viu alguma dúvida. Eu gosto de imprimir os relatórios para a pessoa, principalmente o principal, né, o relatório principal, ali que tem um gráfico, o resumo, pontos fortes, estratégia de gerenciamento, enfim. E o guia de desenvolvimento individual também. Acho um relatório bem bacana para a gente imprimir e entregar para a pessoa. E se eu estou fazendo desenvolvimento, o guia coaching também é bem interessante. Então, deixo o relatório para a pessoa, explico qual que é cada relatório daqueles, e aí falo para a pessoa, se ela tiver alguma dúvida, ela pode me chamar. Sempre peço para ela ler, para ela mostrar para o marido, para a esposa, para o pai, para a mãe, enfim, porque é bem legal quando as pessoas à nossa volta, mais próximas de nós, identificam ali também aquelas características. Então a pessoa fica mais disposta a poder trabalhar e poder desenvolver também. Traz aí uma certa intimidade para a pessoa para você conseguir desenvolver de uma maneira mais fácil, mais assertiva também. Bom, pessoal, se tiver ficado alguma dúvida, manda aí no comentário pra gente. Espero que tenham gostado do conteúdo, que tenha ajudado a esclarecer, a trazer novas ideias aí para conduzir uma boa devolutiva. A diferença aí de uma excelente devolutiva é justamente você trazer a pessoa para mais perto de você. Então, para mim, esse é o principal diferencial. Se você consegue fazer isso, você tem uma ótima devolutiva, uma excelente devolutiva. Tá bom? Aqui embaixo no vídeo vocês vão ver, ou no comentário fixado, ou aqui na descrição, vai ter o site, tá? Nosso site, vai ter nossos contatos. Entre em contato com a gente se você tem alguma dúvida, se você não conhece a ferramenta ainda, solicita uma demonstração, pede para ver como funciona, faz um teste, pede uma devolutiva para você ver se é assertivo, se não é, tire suas próprias conclusões, tá bom? Entre em contato com a gente, se você já é cliente nosso, tem alguma dúvida, quer ter algum acesso a algum material, alguma coisa um pouco mais diferenciada aí, quer saber sobre os nossos planos, entre em contato com a gente também, nós vamos te atender e tirar todas as dúvidas com o maior prazer do mundo, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!